Jesus desceu aos infernos. Queridos irmãos e irmãs, hoje, Sábado Santo, dia em que a igreja está em um profundo silêncio, porque o seu Senhor está dormindo. Queridos irmãos e irmãs, eu quero, nesse dia de hoje, neste Sábado Santo, enquanto aguardamos a gloriosa ressurreição de Cristo, aquilo que vamos celebrar na grande vigília pascal, a ressurreição gloriosa do Senhor, quero trazer hoje aqui para vocês o que a igreja fala a respeito desse artigo de fé que está no Catecismo da Igreja Católica, que eu vou trazer aqui para vocês, que fala sobre Cristo desceu aos infernos. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: as frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõem anteriormente à ressurreição que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos. Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Então veja, a morte de Jesus não foi um teatro. A morte de Jesus não foi um faz de conta que morreu. Não. Ele morreu verdadeiramente. E diz o Catecismo da Igreja, Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos. Sim, por quê? Porque ele assumiu a natureza humana. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E como homem, ele morre também. Ele morre também. Mas interessante o que diz o Catecismo da Igreja. Para lá foi como Salvador. Veja, desceu aos infernos como Salvador, desceu à morada dos mortos como Salvador, diz o Catecismo da Igreja, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. Aprisionados. Como se encontra na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Então, a Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, de os infernos, ou o Sheol, ou o Hades, visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. Então veja, a igreja está dizendo que aqueles que estão na região dos mortos, nos infernos, no Sheol, no Hades, eles estão à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. Lembram da parábola do rico e do pobre Lázaro? O pobre Lázaro estava no seio de Abraão, enquanto o rico estava em meio aos tormentos. Então, são precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados. Veja, aqui é um detalhe muito interessante. Repito, Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação. Jesus não desceu aos infernos, à mansão dos mortos, para isso, mas para libertar as almas santas, que aguardavam o seu Senhor, que aguardavam o seu libertador, o seu Salvador. É isso que ensina a igreja. Para libertar os justos que o haviam precedido. Então Jesus ele desce à morada dos mortos para libertar os justos que o haviam precedido. A boa nova foi igualmente anunciada aos mortos, como está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6.
A descida aos infernos é o cumprimento até sua plenitude do anúncio evangélico da salvação. E a fase última da missão messiânica de Jesus, fase condensada no tempo, mas imensamente vasta em sua significação real, de extensão da obra redentora a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares, pois todos os que são salvos se tornaram participantes da redenção. Todos os que são salvos se tornaram participantes da redenção. Olha que grande graça, meu povo. Cristo desceu no seio da terra a fim de que, e o catecismo aqui vai lembrar aquilo que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 25. Desceu no seio da terra a fim de que os mortos ouçam a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem vivam. Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte o dominador da morte, isto é, o diabo, e libertou os que passaram toda a vida em estado de servidão pelo temor da morte. Olha, meu povo, como nós devemos entender a morte de Jesus. Repito, Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte, ele destruiu o dominador da morte, isto é, o diabo. Meu povo, às vezes quando as pessoas olham para a cruz, as pessoas veem derrota. Mas isso é falta de fé. Isso é ignorância. Isso é falta de compreensão a respeito do mistério da nossa redenção. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós devemos ver o quê? Salvação, libertação. Nós devemos ver vida. Vida. Porque foi através da sua morte que Jesus venceu o diabo. Olha só, foi pela morte, é o que o catecismo da igreja está dizendo, pela morte o dominador, o príncipe, Jesus, o príncipe da vida, destruiu pela morte, pela sua morte, morte de cruz, o dominador da morte, isto é, o diabo. A partir de agora, Cristo ressuscitado detém a chave da morte e do Hades. Olha só que interessante. Olha só que interessante, meu povo. E ao nome de Jesus todo joelho se dobra no céu, na terra e nos infernos. Eu quero trazer para vocês aqui uma antiga homilia do Sábado Santo, mas antes disso, resumindo um pouco o que nós acabamos de falar, é que nesta expressão Jesus desceu à mansão dos mortos, o símbolo dos apóstolos, né, confessa que Jesus morreu realmente. Não tenha dúvida. Verdadeiramente Jesus morreu. Jesus morreu. Agora, por sua morte, por nós, ele venceu a morte e o diabo, o dominador da morte. O Cristo morto em sua alma unida à sua pessoa divina, desceu à mansão dos mortos. E veja que maravilha. Abriu as portas do céu aos justos que o haviam precedido. Olha só, meu povo. Jesus abriu as portas do céu aos justos que o precediam. Quero trazer para vocês, eu estou aqui em minhas mãos, o livro da Liturgia das Horas, né, o Antigo Breviário, e no ofício das leituras existe uma antiga homilia no Grande Sábado Santo, né, que é uma homilia lá do século IV, né, que tem como tema justamente a descida do Senhor à mansão dos mortos. A descida do Senhor à mansão dos mortos. Então quero ler para vocês aqui, né, esta antiga homilia, que diz assim, atenção, o que está acontecendo hoje? Veja, nós estamos falando aqui a respeito do Sábado Santo.
O que está acontecendo hoje? Ou seja, Sábado Santo. Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. Veja, o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai antes de tudo à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz. Veja que maravilha. Imaginemos, o Senhor entrou aonde eles estavam, levando em suas mãos a arma. Que arma, meu povo? A arma da cruz. A cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração, disse: O meu Senhor está no meio de nós. O meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: E com teu espírito. E tomando pela mão, disse: Acorda, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão, saí. Ordena aos que estavam na prisão, saí. E aos que jaziam nas trevas, vinde para a luz. E aos entorpecidos, levantai-vos. Eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos, levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti, somos uma só e indivisível pessoa. Por ti eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti eu, que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar conforme a minha imagem tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendestes levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado. Como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado. Olha que maravilha. Meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas no trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida.
Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constituí anjos que, como servos, te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros. Construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos adornados. Abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus, preparado para ti desde toda a eternidade. Veja, meus irmãos, que maravilha. Esta é uma antiga homilia, como falei, uma homilia do século IV. Uma grande homilia sobre o dia de hoje, o Sábado Santo. Que possamos, contemplando, meditando esse mistério da morte de Jesus, mas cheios de esperança. Sim, por que cheios de esperança se o Senhor está morto? Ele anunciou a sua morte, mas ele também anunciou que ao terceiro dia ressuscitaria. Logo mais à noite, iremos celebrar a grande vigília pascal, quando voltaremos a cantar o Aleluia e vamos juntos, como igreja, dar aquele brado de vitória. Cristo ressurgiu, Cristo ressuscitou. Aleluia.